Fala aí pessoal, bem-vindo aí ao canal. Obreu Leandro Mendes e vamos lá para uma reflexão. Hoje é domingo, cheguei da igreja agora. A palavra foi que chegará o dia que muitos desejarão ouvir a palavra de Deus e não ouvirão. Como está escrito na profecia, vai chegar o tempo que a igreja de Deus vai subir, o Espírito Santo não vai estar mais aqui na terra e as pessoas almejarão, desejarão ouvir a palavra de Deus e não terá quem fale, quem pregue, quem anuncie, né? E nós estamos indo para esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Ela ouve a palavra nas igrejas, que a igreja é algo muito importante, que é um ambiente de fé, onde a pessoa tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Saiba que nem todo mundo que está ouvindo está praticando, mas é o lugar onde você tem a oportunidade de ouvir. A igreja, muito bom. Hoje as pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra na igreja, no serviço, em casa, na internet, enfim, aonde ela vai, aonde ela estiver, ali vai ter alguém que é a igreja de Cristo. Vai ter alguém, vai ter uma pessoa que vai ser usada por Deus, que vai falar da palavra de Deus para ela. Seja com conselho, seja com versículo bíblico, seja mostrando para ela um princípio que ela deve seguir. Enfim, graças a Deus nós ainda estamos vivendo nesse tempo de ouvir. Sendo que qual é o problema? As pessoas estão ouvindo a palavra, mas elas não estão praticando. Elas estão negando a palavra. Elas estão ouvindo, mas elas não estão dando ouvido. Elas não estão analisando, pensando, refletindo, né? Se humilhando, buscando a Deus de verdade na sua palavra. Pelo contrário, muitos ouvem e não absorvem o espírito da palavra. Com isso, elas não têm resultado na vida. Por mais que elas ouvem a palavra, se sintam um pouco melhor dentro da igreja, se sintam um pouco melhor ouvindo um hino, se sintam um pouco melhor com aquela palavra de conforto, de fé, de esperança, de amor, enfim, que ela está ouvindo, aquilo dura por pouco tempo e logo ela esquece. Ela vai viver segundo as suas vontades, seus desejos, seus deleites, enfim. E muitas das vezes até ignoram aquela palavra que momentaneamente te fez bem. Por quê? Para nós vivermos a palavra de Deus, nós temos que viver de fé em fé e viver em espírito e em verdade. Entende? Entregar o nosso coração em humildade para Deus. Aí sim, nós vamos viver a palavra. Nós vamos conseguir ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. E ter o fruto dessa palavra na nossa vida. Fora isso, não. Tem muita gente fazendo para Deus, esquecendo de ser para Deus. Entende? Fazer para Deus implica muito na religiosidade. Como a própria palavra de Deus fala dos fariseus, que eles faziam, né? Que eles oravam alto, iam nas sinagogas, né? Ensinavam, mas eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. Eles não viviam aquilo que eles falavam e nem ouviam da parte de Deus. Então, eles eram religiosos. Eles não viviam no princípio bíblico que Jesus veio para ensinar a amar.
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pelo contrário, eles negaram o amor, negaram a verdadeira fé, negaram Jesus, mas não abriram mão da sua religiosidade, não abriram mão dos seus atos religiosos. Então hoje, quantas pessoas vivem assim? Vivem com atos religiosos. Elas até cumprem em parte com a palavra de Deus. Elas oram, elas ouvem a palavra, elas leem a palavra, elas vão para a igreja, elas têm um conhecimento da palavra, da letra, mas ela não vive no Espírito. Entende? Ela não vive no Espírito, ela não entregou o coração dela para Deus, para Jesus. Então, ela não vai entender as coisas do Espírito. É bíblico. Quem é carne, quem é espírito é espírito. E não quer dizer que quem é carne é quem está vivendo literalmente no pecado, no mundo. Não. Quem é carne é aquele que não ouve a voz do Espírito Santo, mesmo estando dentro da igreja. Entende? Esses também são carne. Então, nós que somos a igreja de Cristo, você que é a igreja de Cristo, nós precisamos entender a oportunidade que a gente tem hoje, que é de ouvir a palavra. E não adianta somente ouvir a palavra. Nós temos que tomar a palavra para si. Nós temos o costume de chegar assim, não, essa palavra foi muito forte. Você tem que perdoar. Você tem que deixar de ser preguiçoso. E você tem que deixar disso. Nós temos o costume de, quando recebemos uma palavra para nós, que nós temos que mudar, nós temos que melhorar, nós temos que deixar de fazer algo ou fazer algo que nós não estamos fazendo, nós temos o costume de apontar o dedo para o outro. É fulano que tem que fazer. E esquecemos de nós. Saiba que o que fulano fazer, o resultado vai vir na vida dele. Se fulano mudar, se fulano praticar, ele vai ter o resultado na vida dele. Agora, se você não fizer, você não vai ter o resultado na sua. Entende? Então, muitos querem receber, mas não estão dando. Muitos querem que perdoem ele, mas ele não perdoa. Muitos querem ser amado, mas ele não se esforça para aprender a amar. Muitos querem ser respeitado, mas ele mesmo, se prestar atenção, ele não está respeitando as pessoas. Então, aquilo que você planta é aquilo que você está colhendo. Entende? Pode ter certeza, a palavra de Deus ela não falha. Então, pela pessoa viver na religiosidade, ela pensa que está plantando algo bom, mas não está. Ela está plantando algo ruim. Ela vai pensar que vai colher algo bom, mas não vai. Ela vai colher algo ruim. Entende? Porque tudo tem a ver com o coração. Tudo tem a ver com a sua intenção. Tudo tem a ver com quem você é, quem você quer ser. Entende? Não é com o que você está fazendo. Porque para fazer alguma coisa, é só você querer e ter um tempo ou uma disposição. Mas logo aquele tempo vai acabar, aquela disposição vai acabar e você vai deixar de fazer. Agora, quando você se torna algo, você não deixa de fazer. Você não deixa de ser. Pode diminuir a proporção, né? Devido às circunstâncias e situação. Mas você não vai deixar de ser. Por exemplo, eu sou de Deus em qualquer lugar. Dentro da igreja, que é um ambiente propício todo mundo ser de Deus. Dentro da igreja é fácil ser de Deus, né? Ou aparentar ser de Deus. Porque está todo mundo no ambiente de fé, está todo mundo orando, está todo mundo ouvindo a palavra de Deus, né? Agora, não adianta ser de Deus só dentro da igreja. Você tem que ser de Deus dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, com sua família, com seu sogro, sogra, com pessoas difíceis de se lidar. Aí eu quero ver você ser de Deus, onde a palavra de Deus diz que nós temos que amar
amar nossos inimigos, amar aqueles que nos fazem mal. Então isso na teoria é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Na prática, irmão, é sacrifício. Na prática, aí tem que viver no espírito. Porque se tiver na carne, não consegue. Não consegue. Então, nós precisamos ser de Deus em qualquer lugar. Ser de Deus no trabalho, viver na verdade, falar a verdade, reconhecer o erro se errou, porque ninguém é perfeito. Não pense porque você serve a Deus, porque você é de Deus, que você não vai errar, que você não vai falhar. Mas quem é de Deus reconhece o erro, assume o erro e paga pelo erro. Entende? Aqueles que não são, não. Eles escondem o erro e quando são descobertos, não querem pagar pelo erro que cometeu. Então, nós temos que ser de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra dele em qualquer lugar. Não importa onde a gente esteja. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer lugar. Entende? Então, aproveite a oportunidade de você ser de Deus. Não fazer a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus não precisa ser de Deus. Para fazer a obra de Deus não precisa ser propriamente filho de Deus. Deus usou uma mula para fazer a obra dele. Deus usou a mula para falar com Balaão. Entende? Usou um animal irracional para que ele viesse falar o propósito. Entende? Para que a obra dele viesse ser feita. Então, Deus usa todo mundo. Eu não estou falando de usar, porque Deus usa todo mundo. Deus pode usar quem for. Quantas foram as vezes que Deus usou uma pessoa incrédula, né, para falar dele para mim? Usou um mendigo, usou um bêbado, usou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida para falar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo no tempo onde a palavra de Deus ela é falada. Entende? Anunciada. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, a palavra de Deus está sendo mais hoje. As pessoas estão negando essa palavra. Estão brincando com essa palavra. Estão menosprezando essa palavra. Estão pisando no favo de mel. Estão, sabe, cuspindo muitas das vezes no prato que comeu. Eu vou falar um ditado popular. Aquela palavra serviu para ela, mas ela cospe agora hoje no prato que alimentou ela. Né? Entende? Então, não ignore aquilo que Deus ele tem falado com você. Não ignore as pessoas que Deus tem usado para falar com você, independente se elas têm praticado a palavra ou não. Porque se elas estão praticando ou não, isso vai ser problema delas. Elas vão colher a ignorância, o mal, a irresponsabilidade que elas estão plantando. Agora, se você está ouvindo a mesma palavra que ela ouviu e não está praticando, você também vai colher. Você também vai colher. Entende? Então, não ignore a palavra. Hoje, foi muito bacana porque vai chegar o tempo que as pessoas elas vão querer ouvir e não vão. Não vão. Elas vão buscar nos 4 cantos do mundo ouvir a palavra de Deus e não vão conseguir ouvir. Não vai ter quem fale. Entende? Hoje a palavra de Deus é pregada nos 4 cantos desse mundo. E está difícil achar quem ouça, quem creia, quem seja grato. Entende? Então aproveite a oportunidade, porque Deus, ele é com você. Deus, ele tem de todas as formas tentado chegar no seu coração. Mostrar para você que tudo nesse mundo, assim como está escrito, vai passar. E como é prova disso, você tem visto, passou, está passando e passará. É só você observar, é só você pensar, é só você olhar para trás, ver que tudo passou e tudo passará.
Mas uma coisa não passa e jamais vai passar da vida de todo mundo, que é a palavra de Deus. Porque aqueles que ouviu, creu, vai receber o benefício, vai viver a promessa. Aquele que ouviu e não creu, com certeza ele também vai receber o que ele está fazendo, que é desprezando, que é ignorando. Porque hoje Jesus é a palavra de Deus. No passado, desprezaram Jesus, desmereceram Jesus, né? Crucificaram Jesus. E o povo sofreu, gemeu. Hoje não é diferente. As pessoas têm desprezado a palavra, têm negado a palavra, têm zombado da palavra, têm distorcido a palavra, têm tentado adaptar a palavra de Deus do jeito dela. Enfim, ela tem feito de tudo. Tem negado Jesus e muitas vezes crucificado Jesus, crucificado a palavra, falado mal da palavra de Deus. Não tem problema. Nós temos o livre-arbítrio. Mas tudo isso vai ser cobrado um dia. E tudo isso é cobrado e tem sido cobrado na vida daqueles que ignoram a palavra de Deus. Porque aquele que ignora, ele tem o fruto da sua ignorância. Ele colhe o fruto da sua irresponsabilidade. Ele colhe o fruto do seu desrespeito. Porque se uma pessoa ela não entende a palavra, ou se ela não quer seguir, no mínimo ela tem que respeitar. Porque aí ela vai ter a oportunidade de entender, né, compreender e, no fim, absorver, seguir, viver e desfrutar daquela palavra que está chegando na vida dela só para ajudar ela. Porque a palavra de Deus, ela não condena ninguém, ela ajuda. Ela ajuda. Ela transforma, ela levanta. Entende? Então, não ignore aquilo que o Espírito Santo fala com você. Eu não estou falando do homem, não, mas porque o homem que leva a palavra de Deus para você, o homem pode falhar. O homem falha. O homem pode falar de um modo errado, de um jeito errado, acrescentar coisas que não está. Mas o Espírito Santo que está aqui na terra, ele vai te guiar. Ele vai discernir para você aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que você deve guardar no seu coração e aquilo que você deve jogar fora no lixo. Por quê? É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Não é nenhum líder espiritual, nem é nenhum mentor, não é nada e não é ninguém. É um líder espiritual que nos ensina todas as coisas. Aliás, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Entende? É o Espírito Santo. Então, ouça a voz do Espírito Santo. E seja de Deus aonde você for. Entende? Cumpra com a palavra de Deus que diz: buscai a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. É com o seu coração, é com a sua força, é com o seu entendimento que você vai buscar Deus. Não é com o meu, é com o seu, com a sua. E Deus, ele está aí contigo e ele tem te ajudado, vai te ajudar. Mas você precisa ouvir e dar ouvido a essa palavra, a oportunidade que nós vivemos hoje aqui, né? Tá bom? Então, vai chegar o tempo que as pessoas vão querer ouvir e não vai ter quem fale. Hoje, eu estou falando. Muita gente está falando. Então, aproveite a oportunidade de cumprir. Fechou? Deus te abençoe você, a sua casa, a sua família, seus planos, seus projetos. E com certeza nós estamos juntos até depois do fim. Porque o fim é o começo da eternidade. O fim é o começo realmente da vida que está prometida na palavra de Deus. Tchau, tchau.